mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Eu quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Se você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mas da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Boa noite, iniciamos mais uma edição de Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Aqui estamos toda segunda-feira para conversarmos sobre os temas ligados à educação, sempre na visão espírita. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Boa noite a todos, muita paz, Tavares, e a todos que estão aí nos assistindo. Que Jesus possa nos iluminar e dar a nós, eu e Marcos, toda a palavra possível da inspiração que vem de Papai do Céu, para que possamos, Marcos, darmos continuidade aqui esse belíssimo estudo sobre a educação, sobre a infância do espírito, tanto encarnado como desencarnado. Muita paz. Muito bem, esse é o tema do nosso programa hoje, a importância da infância, a parte 2, porque nós iniciamos o tema na semana passada, no último programa, e estamos baseando aqui a nossa conversa, nosso estudo, em o livro dos Espíritos. Boa noite, Cristina França, um grande abraço a você. Então, estamos baseando a nossa conversa no livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nas questões 379 a 385, quando Allan Kardec trata justamente sobre a infância, realizando perguntas aos espíritos que deram, então, os seus esclarecimentos. No último programa, nós abordamos as questões 379 e 380, e ficamos, então, de dar continuidade hoje a essa abordagem, lembrando que você que está aí nos acompanhando, você pode participar, a transmissão está sendo feita pelo Facebook e pelo YouTube, e você pode fazer como fez a nossa Cristina França, você pode aí pelo chat enviar aí o seu comentário, sua saudação, pode também fazer sua pergunta aí, olha pelo WhatsApp, tem 2 números aí para você participar do nosso programa. Bem, Ronaldo, vou passar a bola para você, porque você que pega aí o livro dos Espíritos, destrincha o livro dos Espíritos, dá todas as explicações, e eu vou ficar com o Tavares, então, nos bastidores, certo? Coitado do Ronaldo, ele nem sabia que eu ia fazer isso, né? Claro que não. Mas, Ronaldo, vamos lá, então, dar continuidade ao nosso estudo com base do livro dos Espíritos? Perfeito. Marcos, eu gostaria de recapitular que nós
comentamos vários assuntos, mas um deles é a importância da infância, que Deus nos dá através da encarnação e reencarnação. Então, para só recapitular, gostaria que você comentasse conosco sobre a infância, no sentido de encarnar e reencarnar. Assim, há uma diferença, né, entre encarnação e reencarnação. Quando nós falamos em encarnação, estamos nos referindo a uma existência, seja a primeira que o espírito vai ter, ou uma delas. Então, a encarnação atual, por exemplo, a encarnação precedente. Agora, quando falamos de reencarnação, agora nós estamos abrindo o leque de entendimento de que nós nascemos várias vezes, ou seja, que nós temos várias existências e que elas são, então, solidárias entre si. É claro que nós podemos falar em que tivemos várias reencarnações, como podemos também dizer que tivemos várias encarnações, né? Que significa a vinda do espírito ao mundo corpóreo. Lembrando que espírito não é um fantasma, é sempre bom nós lembrarmos isso, né? Eu sou um espírito, Ronaldo é um espírito, você que está aí nos acompanhando é um espírito. Mas qual é a diferença com os espíritos que se apresentam na reunião mediúnica no centro espírita? A diferença é que eu estou encarnado, ou seja, eu estou, neste momento, ocupando um corpo orgânico, material, aqui na Terra. Aquele espírito que se apresenta lá na reunião mediúnica, ele está desencarnado, ou seja, ele não possui mais um corpo orgânico, mas somente o corpo espiritual, que é o perispírito, e é por isso que ele pode se apresentar através do médium. Então, trocando em miúdos, quando eu estava no mundo espiritual, eu não tinha esse corpo orgânico, mas aí houve todo um planejamento reencarnatório pelas minhas necessidades evolutivas e eu reencarnei. Estou aqui como Marcos Demário. Então, tive, né, que utilizar este corpo atual. Quando chegar a morte, que é uma fatalidade, eu vou retornar ao mundo espiritual. Eu, espírito. Porque o corpo, que não sou eu, esse vai mesmo para o túmulo ou para o crematório. Tanto faz como tanto fez. Né? E aí eu passo a ser um desencarnado. E, obviamente, como eu passo a ser um desencarnado, e caso eu desencarne antes que o Ronaldo pode me evocar na reunião mediúnica lá do Centro Espírita. E eu posso até me apresentar através de um médium, se assim eu quiser, e se assim eu tiver também as possibilidades espirituais para isso. Aí a pergunta, né, que nós até respondemos na semana passada, né? Então, mas por que eu tenho que encarnar ou reencarnar? Eu não poderia ficar no mundo espiritual de uma vez por todas? Não, não pode ficar no mundo espiritual direto, porque nós necessitamos das provas das existências materiais para desenvolver tanto a nossa inteligência quanto o nosso sentimento, para realizar as aquisições morais, espirituais, que vão nos levar com o tempo à perfeição. Então, é por isso que nós reencarnamos. E passamos pela infância para não lembrar o que fizemos em existências passadas. E, claro, nossos pais também não saberam quem fomos lá no passado, nem o que fizemos, porque isso poderia perturbar a nossa vida e todas as relações familiares e sociais das quais nós necessitamos. Então, essa é a importância da infância. E, assim, sermos maleáveis, sermos flexíveis para recebermos a influência da educação, que deve nos educar. Aí, Ronaldo, agora eu falei uma coisa, né? Claro que a educação deve educar, mas que coisa mais óbvia que ele acabou de falar. Pois é, só que nem sempre a educação atual educa. E esse é justamente o tema
do nosso programa. A educação divina educa, de fato, porque estamos aí nessa aprendizagem há muito tempo, há milhões de anos, só Deus sabe quanto tempo vem esses milhões de anos aí. Marcos, você tocou num assunto importante. Eu gostaria de voltar ao assunto sobre a infância, e a cada infância nós temos a infância material, ou seja, o espírito reencarna mais uma vez no corpo, num ser frágil, que é a criança. E temos aí o perispírito. E seria essa infância, parece que não tem nada a ver, mas é para que possamos compreender. Seria esta mesma infância igual em todos os mundos? O perispírito, por exemplo. Como estaria esse espírito com esse perispírito? Até porque, deixando claro, os atributos são do espírito, as ações são do espírito. Tudo que levamos em qualquer planeta onde estejamos são as ações que fazemos uns com os outros e que está registrado no espírito, na sua consciência. Como diz os espíritos, onde está escrito a lei de Deus? E eles falam, em vossas consciências. E Jesus ratifica isso. Se disseres a vós que o Cristo está ali a colar, não acrediteis, pois o reino dos céus está em vossos corações. Se o reino dos céus está em nossos corações, em nossas ações, e é o que levamos apenas, o inferno está onde? O céu está onde? No espírito, na consciência, correta ou incorreta, na ação boa ou ruim do que ele tenha cometido. Então, Marcos, essa variante de encarnações ou reencarnações, ela difere para cada planeta a infância, e aí nós vamos tocar na infância também, Marcos, espiritual. Mas vamos nos atentar agora nesse aspecto da infância. Na Terra, como falamos na vez passada, as influências sobre o espírito, que a matéria exerce, sim. Mas em outros planetas, há informações também sobre essas infâncias? Muito bem. Vamos aqui fazer um raciocínio lógico. Nós sabemos pelas pesquisas científicas, astronômicas, que os planetas, hoje, nossos conhecidos, eles têm, por exemplo, na nossa galáxia, eles têm constituição física e atmosférica diferentes uns dos outros, e totalmente diferentes da constituição física e atmosférica aqui do nosso planeta Terra. Bem, nós sabemos que os astronautas humanos, para irem para a Lua, para Marte, para Júpiter e assim por diante, precisam utilizar equipamentos especiais para poder sobreviver nesses planetas o dia que chegarmos neles, porque nós não chegamos em nenhum deles, a não ser através de sondas espaciais. Mas o ser humano vai precisar realmente utilizar roupagem especial, vai ter que levar oxigênio, tudo isso. Porque nesses planetas que formam a nossa galáxia, a atmosfera é completamente diferente, onde a vida orgânica terráquea não sobrevive. Não tem como. Mas poderá existir outro tipo de vida nesses planetas? Sim, que nós não detectamos, porque as desconhecemos. Bom, então, se esses mundos são também habitados, e para o Espiritismo não há nenhuma dúvida quanto a isso, porque nós trabalhamos a pluralidade dos mundos habitados, obviamente que há uma vida que é diferente da nossa. Há uma vida material? Possivelmente, sim. Mas nós temos que lembrar que os estados energéticos da matéria são infindáveis. Nós conhecemos o que chamamos aqui do estado sólido. Por exemplo, nosso corpo. O nosso corpo, exteriormente, ele é sólido, porque eu posso me apalpar, eu posso aqui me sentir, eu ocupo um lugar no espaço, é sólido. Mas se olharmos para o nosso corpo orgânico interiormente, nós vamos ver que ele não é assim tão sólido, muito pelo contrário. Ele tem moléculas vibrando, ele tem líquidos, uma série de coisas que o constituem. Bem, então, lá em Júpiter, em Saturno, em Marte,
com certeza a vida será diferente. Os espíritos nos informam que a forma humana ela prevalece no universo, nos mundos habitados, sempre de acordo com a constituição física, geológica, atmosférica desse planeta. E nos dizem que, conforme for o planeta mais adiantado, e aí nós temos uma escala, que é estudada por Allan Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Mundos primitivos, que são mundos muito materiais, mundos de expiações e provas, do qual a Terra é um deles, mundos de regeneração, depois mundos felizes, depois mundos celestes. São os 5 mundos principais, tipos de mundos principais, mas há toda uma gradação entre esses 5 tipos. Então, qual é a informação dos espíritos? Nos mundos primitivos, a infância é ainda um tempo maior do que aqui na Terra. A partir do mundo de regeneração, e principalmente dos mundos felizes e mundos celestiais, que são menos materiais, a infância é mais curta, tem um período muito mais curto, e o corpo que é utilizado é um corpo muito mais sutil, muito mais leve, mais etéreo do que este que nós conhecemos aqui. E lembrando que o perispírito, o corpo espiritual, ele é semimaterial, e ele é constituído pelos fluidos do planeta em que o espírito encarna. Hoje nós estamos aqui impregnados dos fluidos do planeta Terra. Mas, digamos que graças aos nossos esforços, nós vamos desencarnar e vai ser nos comunicado que nós já vamos para Júpiter. Próxima encarnação é em Júpiter. Nós vamos começar a fazer parte da humanidade de Júpiter. Seremos jupiterianos e não mais terráqueos. Bem, a atmosfera lá é completamente diferente. Os seres que habitam esse planeta são seres muito mais espiritualizados, como eu, você, Ronaldo, e quem estamos assistindo também vai ser. Então, quando nos deslocarmos para a humanidade de Júpiter, ainda no mundo espiritual, nós vamos impregnar o nosso perispírito dos fluidos do planeta Júpiter. E aí, quando vier, então, a nossa primeira encarnação nesse novo planeta, nosso perispírito já estará adaptado para poder formar o corpo orgânico desse planeta, nas condições do planeta Júpiter, que é um planeta, segundo as informações dos espíritos, mais evoluído, ele está muito à frente do planeta Terra, provavelmente já é um mundo feliz. Então, lá, a infância continuará existindo. Mas, assim, em relação ao tempo da infância aqui na Terra, é um tempo muito mais curto, porque o espírito não tem mais a necessidade de passar por um período infantil tão grande quanto teve necessidade aqui na Terra. Eu acredito que deu para explicar e as pessoas entenderam. É bom colocar, Marcos, para que possamos entender ainda as dificuldades transitórias que exerce a infância aqui no mundo em que habitamos. Por isso que é bom essas comparações. E também falando do perispírito. Então, a cada planeta, um novo perispírito. Ele vai adquirir o seu perispírito através dos planetas a que ele esteja seguindo com a sua evolução, tanto espiritual quanto a do planeta. Perfeito? Perfeito. Isso aí. Então, vamos lá. Porque a pergunta 381 diz assim: com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo? Prestemos atenção, nós estamos falando do planeta Terra, em outros planetas a coisa difere muito mais ainda, conforme a resposta vai ser dada. Então ele diz, assim deve ser, ou seja, com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo. Vigor primitivo. Assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto,
ele não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa. Ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Marcos, a resposta está clara, mas percebemos algumas atenuantes em que os espíritos deixam claro aqui. Em que essa lucidez, se não estiver completa essa separação entre o espírito e o corpo, a situação é bem delicada. E aí eu pergunto, leva tempo, Marcos? Ou cada um tem a sua especificidade? Ah, pois é. Vamos entender que essa ligação com o corpo, ela é, de um lado, fluídica, que são os laços fluídicos que ligam o perispírito ao corpo orgânico. E, de outro lado, é uma ligação mental. Ou seja, vem, então, a desencarnação. O espírito, né, com o seu perispírito, vai se desligar do corpo, que pode ser um desligamento rápido ou pode ser gradual, levando todo um tempo. Mas digamos que os laços fluídicos foram totalmente rompidos. Então, fluidicamente, o espírito, que agora se encontra no mundo espiritual, não tem mais ligação com o corpo. Ótimo, então, já recuperou a sua lucidez, a sua consciência? Vírgula. Não, nem sempre. Porque pode persistir a ligação mental. Ou seja, através da sua mente, ele continuar a sentir o corpo, a imaginar o corpo e a tentar viver como se tivesse o corpo orgânico. E aí, então, nós temos os relatos dos espíritos em toda a literatura espírita, e principalmente, que é a base, que é o livro O Céu e o Inferno, por exemplo, de Allan Kardec, em que nós vemos que essa ligação mental pode perdurar por muito tempo e vai, claro, fazer com que esse espírito mergulhe num estado de perturbação, às vezes até mesmo de alucinação, tá? Por causa da mente dele, que continua ligado às coisas da matéria e ao próprio corpo. Então, cada caso é um caso. Nós vamos ter espíritos que vão ficar dezenas de anos, centenas de anos em perturbação e sem essa lucidez, essa consciência. Tá? E outros casos não. Tudo vai depender do que estamos fazendo aqui na Terra, porque a cada um é dado segundo as suas obras, segundo nos lembrou o nosso mestre Jesus. Fazer controle mental através da autodisciplina, da meditação, de colocar para si mesmo ideais mais nobres de vida, controlar os pensamentos, para ter pensamentos realmente mais enobrecidos, mais altos, mais espiritualizados, é importante, porque isso realmente, quando chegar à morte, vai nos desligar mais rapidamente do corpo, que vai ficar aqui na Terra, né? Porque é impossível você retornar à dimensão espiritual com o corpo material. E as coisas que são ligadas ao corpo, como, por exemplo, né, nosso vestuário, o dinheiro que nos sustenta, etc., etc., nós temos que nos desligar disso, porque estaremos de volta ao mundo espiritual, onde não são necessárias essas coisas, mas sim as nossas virtudes, o bem que realizamos, a prática da caridade. Então, tomemos muito cuidado com isso. Então, existem duas ligações com o corpo. As ligações fluídicas, ou seja, os laços fluídicos que ligam o perispírito ao corpo, e as ligações mentais, que vão ligar o espírito às sensações da matéria. E isso pode perdurar realmente por muito e muito tempo. Então, esse desprendimento do espírito está condicionado à ação moral que ele exerce sobre si mesmo e sobre os outros. Ou seja, essa reciprocidade, como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a si mesmo. Isso é uma realidade, então, para que esse desprendimento venha a ter. E o que independe, Marcos,
dele conhecer a doutrina espírita ou qualquer outra religião? Ah, sim, sim. Foi bom você colocar, Ronaldo, isso, porque essa educação moral e espiritual independe realmente de religião, ou desta ou daquela religião. Porque não é a religião que salva, mas são as obras, a sua autoiluminação. É isso que ele salva, é isso que ele garante um lugar no chamado reino dos céus, como Jesus nos apresentava. Tanto que quando ele chama as crianças, não, deixai vir a mim as criancinhas, ele fez isso para dar um exemplo. Olha, ganha o reino dos céus quem se assemelhar a um desses pequeninos. Mas eu já sou um adulto, é impossível me assemelhar a uma criança. Mas Jesus não estava falando a nível corporal, ele estava falando a nível moral, ou seja, da inocência, da humildade, da pureza de coração. E aí independe, né, Ronaldo? Se você é espírita, se você é católico, evangélico, budista, ou se você não tem religião. Mas se você for um homem ou mulher de bem, você já está no caminho certo. Claro que a religião ajuda esse despertar, esse melhoramento. Marcos, aí vem a pergunta da frase que nós deixamos no programa anterior, que foi justamente isso que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E aí? Jesus disse isso em vão? Ou tem tudo a ver com o nosso estudo, com toda esses dois programas que nós estamos falando da educação? Da educação infantil. Tem tudo a ver, Ronaldo, porque o símbolo utilizado por Jesus é muito profundo e importante. Então, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ora, à luz da doutrina espírita, nós sabemos que a criança é um espírito milenar, reencarnado, e que tem por missão, ao voltar aqui à Terra, aprender a amar, aprender a fazer ao outro somente aquilo que queira que o outro lhe faça. Ele está aqui para reparar o seu passado e construir a sua felicidade futura e ser um transformador da humanidade. Mas, para isso, ele precisa receber a ajuda, o auxílio dos responsáveis pela sua educação, a começar dos pais, obviamente, e dos responsáveis, e, na sequência, os professores nas escolas, porque nós somos influenciáveis e necessitamos ainda desses aprendizados, dos bons exemplos, das boas orientações, das corrigendas. Tudo isso é educação. E na infância. Por que na infância? Os próprios espíritos colocam isso aqui na codificação. Ora, se você deixa uma árvore crescer torta e não faz absolutamente nada, ora, depois que ela cresce, não tem mais como endireitá-la. É simplesmente impossível. A árvore será para sempre torta. Não tem jeito. Agora, se quando você plantou e começou a acompanhar o crescimento, você foi lá e fincou uma haste, você amarrou ali delicadamente a árvore, né? Então, ou seja, você fez de tudo para que ela pudesse crescer melhor, possivelmente, né, o seu tronco vai em linha reta. É isso que vai acontecer. Bem, por que esse exemplo? É a mesma coisa com o espírito reencarnado. Se ele traz determinadas más tendências, você está vendo, mas não faz nada para corrigir essas más tendências. Ora, a criança que vai se tornar um adolescente e, na sequência, um jovem, um adulto, sem ter tido a correção pela educação das suas más tendências, vai ser um adulto ou violento, ou egoísta, ou indiferente, ou orgulhoso, ou todas essas coisas juntas. Então,
a educação do espírito na infância é primordial, é essencial. Então, nós temos que saber observar, e mesmo que a criança esteja assim na brincadeira, mas se ela for violenta, você também tem que corrigir. Calma lá, calma. Eu sei que nós estamos brincando, eu sei que nós estamos fingindo, né? É de brincadeirinha, mas mesmo na brincadeira, não tem que bater, não tem que morder, não é? Porque não é assim que nós temos que viver, certo? Então, agora vamos continuar. Porque você tem que fazer as corrigentes. Isso é educar. Ah, mas educar não é dar conhecimentos a ela? Também, claro que sim. Nós não podemos trabalhar o lado moral e deixar o espírito na ignorância em termos de conhecimento, em termos culturais. Nós temos que, na verdade, saber equilibrar uma coisa com a outra. Então, a educação, prioritariamente, e estamos falando aqui da educação moral, tem que acontecer na infância. Porque se não acontecer na infância, depois fica difícil, porque aí vai se tratar de reeducar. Reeducar é mais difícil do que educar. E muitas vezes, não é, Ronaldo? Nós só nos reeducamos tropeçando na vida. Mas aí é o caminho da dor. E não é isso que Deus quer que aconteça. No meu caso das reencarnações, que estamos até hoje tentando reeducarmos-nos através desse processo da lei divina. Marcos, aí os espíritos nos traz a outra pergunta, que é o seguinte: o espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? E os espíritos respondem: não, esse estado é uma necessidade, é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Olha que interessante. Tudo a ver com o que você colocou sobre a importância da educação, que se principia mesmo antes do nascimento, como já falamos aqui tantas outras vezes. A importância da infância é justamente aproveitar os pais, ou quem está à frente da sua educação, para o burilamento a que esse espírito está precisando, como você disse muito bem aí, sobre as tendências que o espírito já está trazendo. Mas, Marcos, pergunta a você, e a infância espiritual? Falamos da infância espiritual encarnada. Eu estou falando da infância espiritual antes da encarnação, onde o espírito também exerce a sua evolução também na erraticidade. Aí sim, vem pôr à prova no momento oportuno da encarnação. A lei é de evolução. Nós fazemos aprendizados e progressos, tanto encarnados quanto desencarnados. Ou seja, tanto aqui no mundo corpóreo, quanto no mundo espiritual. É um engano achar que esse progresso só se dá quando estamos encarnados. Não, ele se dá também no mundo espiritual, porque nós vamos fazer outros aprendizados, preparações, inclusive a preparação para reencarnar, e tudo isso está no contexto da nossa educação. Estamos nos educando. Agora, em relação a essa questão aqui que você acabou de ler do Livro dos Espíritos, teve uma vez uma companheira que disse: isso aí eu não concordo. Não concordo com essa resposta aqui dos espíritos, não. É que eles dizem que quando você reencarna, né, e você assume o corpo físico, que o espírito não sofre, porque isso é um processo natural. Sofre sim, olha o sofrimento que nós temos aqui. Eu queria estar desencarnada no mundo espiritual sem esse fardo aqui, etc, etc, etc. Foi muito interessante a colocação dela, porque provocou toda uma reflexão. E eu lembrei a ela o seguinte: olha só, isso você fala, você pensa aqui, porque você já está encarnado, você já está no mundo material. Mas vamos tentar nos colocar como desencarnados. Né? Vamos tentar... Não, eu não estou encarnado. Esquece os problemas da matéria. Você está no mundo espiritual, tá bom? Você está lá no mundo espiritual. No mundo espiritual, você
faz a revisão das suas encarnações, do que fez, do que deixou de fazer, dos seus méritos, dos seus deméritos, etc. E junto aos benfeitores espirituais, o que vai acontecer conosco? Nós mesmos vamos chegar à conclusão que necessitamos, sim, de uma nova encarnação do mundo material. Há uma necessidade ainda de pedir perdão para alguém, de receber o perdão de alguém, de reconstruir uma relação, de aprender mais não sei o quê, e diante dos desafios da existência terrena, você conseguir superar o egoísmo, para conseguir praticar a caridade. Então, você chega a essa conclusão. E então, o que vai acontecer? Você estando no mundo espiritual, você vai sorrir para a encarnação e vai agradecer a Deus pela nova oportunidade. Ah, mas aí tem que passar pela infância e ser dependente de todo mundo. Sim, mas é como responder os espíritos aqui. Mas isso é um processo natural. Não é um processo que constrange o espírito. Você já passou várias vezes pelo período infantil nas várias encarnações e vai passar novamente. E que beleza! Olha só, por que eles dizem aqui na resposta que é um tempo de repouso para o espírito? Porque durante a infância você vai ficar no colo da mamãe, vai ser embalado pelo papai, vão lhe paparicar, vão lhe dar o alimento na boca, vão lhe dar banho, cuidar da sua saúde, vão lhe orientar para dar os primeiros passos, você vai andar no carrinho, não vai nem precisar fazer esforço. Não é um descanso para o espírito. E, ao mesmo tempo, vai se preparando para ir, então, assumindo cada vez mais o corpo, até poder entrar no mundo aí já mais adulto e começar a mostrar sua independência, começar a saber lidar com a liberdade. Então, se a encarnação pode ser imposta pela lei divina, muitas vezes, que é chamada reencarnação compulsória, mas o período da infância não é uma prisão, não é um constrangimento, é um processo natural da encarnação. Então, não tem espírito que venha se queixar de ter que passar pela infância. Perfeito, Marcos. Aí está respondendo justamente, praticamente, a 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de aperfeiçoar-se. O espírito é mais acessível. Durante esse tempo, as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Só ratificando o que você justamente acabou de colocar. A importância da infância é este princípio, assim como também nos outros planetas, o que independe dele ser mais ou menos evoluído. Existe um processo dessa readaptação, até porque não podemos fugir à lei divina, à lei da providência divina, que é a mesma para todo o universo, que é a casa, a morada do nosso Pai. Então, tá aí, Marcos. Mais alguma coisa a acrescentar sobre esse aspecto, dessa utilidade de passar pela infância? Eu quero só chamar a atenção, Ronaldo, do finzinho dessa resposta da questão 383, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Isso é importante. É importante nós ressaltarmos, grifarmos, mostrar. Olha só, tá? Os responsáveis pela educação desse espírito que está encarnando e agora passa pelo período da infância. Então, novamente, para reforçar, quem são os responsáveis pela educação da criança? Os pais e ou responsáveis. E aqui, hoje em dia, nós sabemos que entram, então, os pais adotivos, entram os avós, tios, enfim. Esses são os grandes responsáveis. Somente eles? Não. Também os professores, de uma forma geral. Principalmente, claro, os que estão aí no ensino, na educação infantil e no ensino fundamental, né, porque estão lidando diretamente com as crianças, que são os espíritos reencarnados.
Então, olha só o que os espíritos colocam nessa resposta da questão 383. Então, há um peso muito grande sobre os ombros dos pais, dos responsáveis e dos professores, porque eles são os encarregados da educação do espírito durante a sua infância. E, obviamente, porque é uma questão apenas de raciocínio lógico, consequência, se pais, responsáveis e professores falharem na educação desse espírito, no período infantil, vão responder por isso. Temos toda certeza. Só para deixar bem claro aqui, nós acabamos de assistir aqui nesta semana que passou, nós vimos aqui na cidade do Rio de Janeiro o caso do atropelamento do adolescente na Barra da Tijuca, por um jovem pilotando uma moto em altíssima velocidade, e esse jovem, ele não tem carteira de motorista, ele não tem habilitação, e a moto sequer estava emplacada, ou seja, a moto não tinha nem a documentação para poder estar transitando. E agora, uma série de outras colocações estão sendo feitas, né, que esse jovem, inclusive, já tinha sido autuado numa blitz da lei seca, ele tem problemas junto com mulheres, uma série de acusações, e ele é da média alta classe social, modelo, um jovem, e que declarou que não aconteceu nada lá, foi um incidente. Só isso. Na verdade, o adolescente que desencanou estava no lugar errado, na hora errada. Quem mandou ele atravessar a avenida? Foi isso que o nosso jovem motorista deu a entender, quando ele está totalmente equivocado. Mas como que ele chegou a esse ponto de ser insensível, indiferente e distorcer os valores e os acontecimentos? Aí nós teríamos que nos reportar à educação que ele teve e perguntar qual foi essa educação, como ela foi realizada lá quando ele estava no período infantil. Será que realmente houve um trabalho para corrigir suas más tendências, para desenvolver as virtudes nele? Nós não sabemos, obviamente, como essa educação foi feita, não estamos aqui para culpar ou condenar ninguém, mas diante desse caso nós vemos o quanto é importante realmente a educação ser feita na infância, para que tenhamos depois adultos mais responsáveis, mais éticos, mais sensíveis e que realmente saibam respeitar o outro com seus direitos e ter, então, uma boa convivência na sociedade. Então, pais, responsáveis e professores, meditem profundamente o que vocês estão fazendo com as nossas crianças. Eu vou deixar as duas perguntas, Marcos, para a nossa terceira e última continuidade do estudo da educação da infância. Quero aproveitar esse ensejo que você está colocando aí para fazer uma observação, que aí entra agora no campo da educação. Se você souber responder, se não souber, pode pedir ajuda aos universitários. Marcos, nós estamos falando de educação do espírito, o espírito encarnado ao longo do tempo, dos seus milhões ou bilhões de anos aí, só Deus sabe o tempo necessário até que chegamos à nossa fase hoje em dia, de espíritos ainda errantes, numa luta constante. Mas a educação ao longo do tempo, e eu falo agora da humanidade, como este processo exerce, até por conta da vida de Jesus, e segundo informações, o mundo, a humanidade à época, já estava um tanto quanto madura para receber esses ensinamentos, essas ratificações dos ensinamentos que os que antecederam a Jesus foram taxados, foram mortos, enfim, foram mártires. Jesus também não deixou de ser esse mártir, mas com a missão primordial de nos trazer
o amor divino, o amor renascido entre nós, que deveria e deve estar totalmente nos chamando a atenção para esse aspecto. Mas fica essa observação, Marcos, que eu gostaria que você colocar. A educação, ao longo do tempo, ela vem sendo também deturpada, muito deturpada. Ela é uma educação até competitiva. Veja bem, não é culpa da educação, mas sim de quem está à frente da educação exercendo esse poder. Que é uma educação muito competitiva. Isso já vem ao longo de milhares da família. Se formos à Grécia, que era para competição. E essas deturpações, ao longo do tempo, vêm se crescendo. Nós chegamos ao ponto, e não está tão longe assim, mas do século passado, e doravante retrasado e por aí, nós tínhamos os duelos, como uma honra que se fazia, que estava ligada à educação. As crianças, os jovens já eram ligados a isso. As mulheres não tinham nem alma, depois passou a ter alma. As mulheres eram apenas objetos, enfim. Não seriam essas deformações ainda muito fortes e que hoje observamos com o feminicídio, tantas outras coisas que acontecem vamos dizer, com essa deformação, essa deturpação da educação, e seja ela tradicional, não importa aí, me desculpe, não importa aí nesse momento se é tradicional, se é inovadora, o que importa é quem está à frente. De qual educação, afinal de contas, Marcos, estamos aqui tentando levar ao público? Tá, educação moral. Mas que moral nós estamos falando? Que é outra deturpação que existe da moral. Não, moral na época tal era... Gente, moral, é a regra do bem proceder uns com os outros, ponto final. Mas essas deturpações, essas deformações que os espíritos ainda, nós encarnados, ainda estamos trazendo, e a luta de Jesus nessa conquista do amor, que ainda permanece, não será a educação moral, espiritual, um processo de reconstrução, porque nós fomos nascidos simples e ignorantes? Pois é, Ronaldo, você estava aí falando, e eu estava aqui lembrando de uma historiazinha que é muito interessante, nessa questão do que seja realmente educação e o que estamos fazendo com a educação. A história se passa no Japão, no antigo Japão, no Japão medieval, né? Um samurai, ele foi procurar um mestre. E esse samurai, ele não era assim um bom representante da classe dos samurais, porque ele era meio desleixado, ele era meio bruto. E ele foi lá procurar o mestre. E quando encontrou o mestre, ele foi logo fazendo uma pergunta. Mestre, quero que o senhor me ensine o que é o céu e o que é o inferno. O mestre olhou para ele e disse assim, ensinar isso para você? De jeito nenhum, não ensino. E por que o senhor não vai me ensinar? Que você é um brutamontes, indigno, você é todo sujo, você não se cuida, você é o pior dos samurais que pode existir, etc, etc. O samurai foi ficando vermelho de raiva, bravo, ouvindo o mestre falar dele daquele jeito. Desembaiou a espada, querendo já matar o mestre. Quando ele faz isso, o mestre olha para ele assim, isso é o inferno. Aí o samurai para assim, como é que é? Isto é o inferno. Aí ele guarda a espada e começa a pensar, né? O que o mestre quis dizer com isso? Aí então ele se acalma, muda o semblante e senta na frente do mestre. O mestre olha para ele e diz, isso é o céu. Bem, o mestre o educou. O mestre fez a educação, que é o que o Espiritismo defende, a educação moral, que, como você bem colocou, Ronaldo, é fazer com que o nosso espírito reencarnado aprenda a regra da boa conduta, do bem proceder para com os outros. Ou seja, aprender
a respeitar, aprender a compreender, aprender a conviver, aprender a amar. Isso é educação. A educação precisa desenvolver, como dizia Pestalozzi, todas as potências do espírito e num desenvolvimento equilibrado, harmônico, tanto da área do cognitivo, da intelectualidade, como também da área emocional, do sentimento, para que ele seja, então, um cidadão que saiba utilizar a sua liberdade dentro das regras da boa convivência, sabendo respeitar a liberdade do outro, porque é um direito também do outro, para que ele saiba ser um cidadão ético. Isso é, na verdade, a educação que Jesus já veio mostrar para nós, que o Espiritismo vem resgatar. Mas você colocou bem, Ronaldo. Nós sabemos o que é educação. Agora, o que fazemos dela é o problema. Porque eu sei o que ela é, teoricamente, mas nem sempre eu tenho o interesse de aplicar a educação como ela é, o que ela é e, portanto, como deve ser. Boa noite aí, Tiago Lúcio, que está sempre nos acompanhando. Um grande abraço. Então, ao longo da história humana, porque isso vem de longe, não é de agora, nós viemos deturpando a educação. A um ponto tal que começamos a deixar essa questão dos valores, das virtudes, da ética, do respeito ao próximo em segundo plano. E começamos a investir cada vez mais no conhecimento, cada vez mais. Conhecimento é muito importante, mas conhecimento sem ética joga uma bomba atômica em cima de uma cidade, como foi na Segunda Guerra Mundial. Um conhecimento sem ética promove guerra biológica e pode matar todos os seres vivos do planeta. Um conhecimento sem ética dá golpe na bolsa de valores e manda milhões para a miséria. E assim por diante. Então, hoje, com muita tristeza, eu vejo escolas gritando por aí do seu ensino de qualidade e publicando nas redes sociais, colocando banner na frente da escola, para dizer quantos dos seus alunos passaram no concurso tal, no vestibular tal, que entraram na universidade tal, conseguiram entrar lá no Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos, que é super famoso, que já teve um aluno que se formou em Harvard. Ok, tudo bem. Mas esses alunos, esses seres humanos que saíram dessa escola, são éticos, são bons, são honestos, sabem respeitar o direito do outro. Essas que são as grandes questões às quais nós temos que indagar. E, na maioria dos casos, nós sabemos que não. Como disse um ex-deputado federal aqui do nosso querido Brasil, alguns anos atrás, houve um escândalo envolvendo lá determinados deputados de determinados partidos, e houve um clamor, né, contra não sei o quê, e ele, então, com uma hipocrisia estampada na sua face, ao ser entrevistado por um jornalista, ele só respondeu o seguinte: bem, olha só, se agora quiser investigar todo mundo, não vai sobrar nenhum deputado federal, porque todo mundo aqui é corrupto. Todo mundo aqui já fez o que não devia ter feito. Mas aí ele percebeu o que tinha falado e mudou a conversa e saiu. Depois ele foi até chamado a atenção pelos seus colegas. Mas por que esse desvirtuamento? Não é porque a Câmara dos Deputados, seja uma coisa ruim. Não. Nós, seres humanos, é que fazemos as nossas instituições. Agora nós vamos fazê-las de acordo com a educação que recebemos, de acordo com os valores
que nos foram dados, que nos foram trabalhados de acordo com a nossa ética. Então, a educação é isso que nós estamos falando. Essa parte instrucional, cultural, de aquisição de conhecimentos, de formação técnico-profissional, toda essa parte faz parte do processo educacional, mas não é a educação. Nós estamos precisando de seres éticos, mais moralizados, espiritualizados, que simplesmente, não é, Ronaldo? Saibam colocar em prática a moral, ou seja, a regra do bem proceder para com o próximo. Então, essa é a tese do espiritismo. Isso, para nós, é a educação moral. Perfeito, Marcos. Essa inversão de valores com a educação e essa deturpação vem de longo tempo. Ainda permanece até hoje na educação. Nós vemos isso em escolas, nas instituições e nas famílias. A competitividade sobre qualquer custo. E a inversão, repito, de valores permanece deturpando o sentido mais puro do processo ensino-aprendizagem que a educação moral vem trazer para nós. E eu aqui deixo claro que a nossa preocupação, eu, do Marcos aqui, Tavares, é justamente desse esclarecimento à luz da doutrina espírita, à luz da mensagem de Jesus, que há mais de 2000 anos vem resgatar, reconstruir em nós o amor, que somos todos nós. Porque se Deus é amor e somos suas criações e co-criadores, precisamos voltar ao nosso ponto de partida, que foi do amor divino que nos colocou como espíritos imortais para aprendermos uns com os outros nas lições do amor à nossa própria custa, porque estamos há tanto tempo negando o amar a Deus e a teu próximo como a si mesmo. Muita paz, que Jesus os abençoe. Marcos, iremos continuar a última parte, a terceira e última parte do nosso programa sobre educação da infância. Muita paz a todos, Tavares. Perfeito, Ronaldo. Então, já deixamos aqui o convite a todos os nossos telespectadores para estar conosco na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, onde teremos a terceira parte do tema Importância da Infância, porque ainda restam duas questões aqui do Livro dos Espíritos, a 384 e a 385, para fazermos os nossos comentários. A todos, nosso desejo de paz, vibrações amorosas, que possamos estar sempre nesse campo. Nosso Tiago Lúcio aí, segundo Aristóteles, salvo engano, a ética, que é a ciência ou teoria das boas condutas, que se dá na prática sendo a moral. É exatamente isso. Também não sei dizer se foi o Aristóteles que colocou isso, mas é exatamente. Nós é que agradecemos a você, Tiago. Então, muita paz em todos os corações, recebam todos um grande abraço e até Espiritismo e Educação da próxima semana.